vamos discutir o trabalho, mas não é o trabalho no sentido genérico, é o trabalho, vamos fazer um recorte histórico aí, discutir basicamente trabalho intelectual e trabalho manual. Para isso nós vamos recorrer a algumas linguagens diferenciadas, como foto, filme, poema, letra, música e pintura, né? E vamos utilizar dois momentos históricos para discutir isso, lá na Grécia Antiga e vamos aqui na Revolução Industrial na Idade Contemporânea, tá bom? Sempre a partir de alguns questionamentos iniciais. Bom, aqui uma foto de 1932, lá retratando os trabalhadores da construção civil lá no prédio em Nova York, né? No 69º andar, estão almoçando, né? Veja a questão do risco de acidentes, né? E as questões iniciais são: o trabalho liberta ou escraviza a humanidade? É isso que nós temos que avaliar no correr desta aula. Por que tantas pessoas trabalham, geralmente trabalho manual, pesado, degradante, ganham tão pouco, enquanto uma minoria não trabalha quase nada ou nada, né, e ganha muito? Caso aí dos rentistas hoje aí do capitalismo financeiro. Isso do ponto de vista da ética, da moral, isso está correto ou não? Nós temos que questionar sempre isso. Bom, em relação ao trabalho, ele dignifica o homem? Se é verdade que ele dignifica, por que as pessoas preferem sempre a sexta-feira, né, o horário do happy hour, o horário que está terminando o trabalho, né, a hora feliz, e não preferem, por exemplo, a segunda-feira, que é quando se começa a trabalhar, né? Nós podemos perguntar: bom, a felicidade não existe no trabalho, só fora do trabalho? Por que ainda existem tantos acidentes de trabalho, né? Como explicar ainda hoje que você tem que recorrer ao Estatuto do Trabalho Escravo, né? Análogo à escravidão, né? Mesmo após 135 anos a gente ter terminado com o regime escravocrata brasileiro. Enfim, né? Veja aqui uma foto do Sebastião Salgado, um projeto dele chamado Trabalhadores, né? Essa é uma foto do garimpo de Serra Pelada, na década de 80, mostrando bem a indignidade do trabalho, né, no garimpo. Bom, trabalhamos tanto ainda, por quê, né? Com tanto recurso tecnológico, tanta revolução tecnológica, nós ainda trabalhamos sobremaneira e nos adoecemos, né? Muitas vezes o estresse, a fadiga, o cansaço, a depressão, a ansiedade, doenças como a LER, né? Lesão por esforço repetitivo, síndrome de burnout, enfim. Bom, nós vamos pedir o auxílio aí do Chico Buarque de Holanda para também nos ajudar a refletir. Ele tem uma música chamada Construção, onde ele faz ele disseca um pouco a situação dos trabalhadores da construção civil. Bom, eu trouxe a letra aqui para vocês, vou mandar para vocês depois, enviar aí por e-mail, né? Podemos socializar essa letra com as questões para vocês fazerem uma reflexão aí rigorosa, né? Sistematizada, por escrito, para estar trazendo na próxima aula para a gente retomar essa discussão. Aqui também para vocês um quadro do Fernand Legger, que se chama Os Construtores, onde ele retrata os metalúrgicos de uma fábrica francesa, né? Um quadro de 1950. Bom, o que é o trabalho? Então, se a gente olhar para o trabalho, ele tem duas visões, a visão positiva e a visão negativa. A visão positiva é a do exercício da liberdade humana, né? O homem, pelo trabalho, ele se liberta dos condicionamentos da natureza. Veja que nós temos uma luz, energia elétrica, isso nos livra da escuridão, né? Da escuridão da caverna, nos livrou claro, lá era fogueira, mas hoje nós estamos libertando desses condicionantes naturais. E aí, quando ele produz, ele se humaniza também, ele se liberta da natureza, ele se humaniza, né? E, por outro lado, você tem a visão negativa, o trabalho como alienação. O homem que produz, perde o produto do seu trabalho, porque é explorado, né, nos dias de hoje, e aí isso causa sérios danos para o homem. Bom, se a gente olhar lá, então, como eu disse, na Antiguidade Clássica, nós vamos ver que lá o escravo, ele era a propriedade privada, ele era um meio de produção, né, do senhor. Então
isso gerava aquela desigualdade na sociedade lá. Separava-se quem concebia o trabalho e quem executava. Quem concebia, geralmente, eram os filósofos, a nobreza, né? E quem executava era o escravo. Isso tanto do ponto de vista também do governo da cidade, enfim. Tá bom? Bom, se a gente dá um salto histórico e cai aqui na Idade Contemporânea, no capitalismo industrial, o Taylorismo aprofundou essa fragmentação do trabalho, né? Essa separação entre aqueles que pensam, os chefes, o cargo de chefia, e a linha de produção, né? Aqueles que executam. Isso com o agravante de colocar o tempo em cima do operário, para que ele produza cada vez mais em menos tempo. Né? O filme do Chaplin, que eu peço para que todos vejam, é um filme que mostra bem isso, né? Essa questão da alienação. Bom, o que nós podemos concluir então? Que a exploração do trabalho pelo capital é um ataque violento ao humanismo. O homem vira coisa, vira mercadoria, que vende a sua força de trabalho, né? E a coisa, o produto, a mercadoria, ela adquire vida. É o fetichismo da mercadoria, que a gente chama. Né? Isso tem outros problemas hoje. Né? A superprodução de mercadorias, ela, por conta da automação, né? A substituição do trabalho humano pela máquina, gera o desemprego estrutural no capitalismo, né? Precarização das condições de trabalho. Por um outro lado, gera o consumismo alienado, o hiperconsumo, a exclusão de uma enorme contingente de pessoas humanas, isso gera violência, gera predação dos recursos naturais pela atual geração, não pensa nas próximas, né? Isso é insustentabilidade ambiental do planeta. Agradeço e até a próxima.